Olá, pessoal. Eu sou o professor Luciano, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre pontuação, o uso dos sinais de pontuação, tá certo? Então vamos lá. Pontuação é um sistema de sinais gráficos que indica na escrita uma pausa na linguagem oral, garantindo ao texto coesão, coerência e boa compreensão da informação transmitida, né? Então, nós temos o sinal de pontuação como um mecanismo, um elemento, né, que nos auxilia a ter as nossas pausas ali dentro do texto, tá? A dar nossas intenções, tá? Entonações dentro do texto. Para isso que o sinal de pontuação serve. Na fala, na oralidade, já acontece isso naturalmente. Agora, dentro do texto, como que eu vou fazer, colocar lá para marcar uma pergunta, né, para dar uma afirmação, certo? Para não concluir um raciocínio, então eu vou utilizar os sinais de pontuação, tá? Então vamos lá, confira abaixo aqui os 10 sinais de pontuação utilizados na nossa língua, assim como as situações em que devem ser empregados, tá? Então, começando aqui pelo ponto. Ele é usado nas seguintes situações. Indicar o final de uma frase declarativa, ou seja, frases que informam ou declaram alguma coisa, tá? Então, exemplo, acho que Pedro está gostando de você. Uma frase declarativa, uma frase que está dando uma declaração, informando alguma coisa. E aí no final ele encerrou utilizando o ponto, tá? Separar períodos entre si, também se utiliza o ponto. Fica comigo, não vai embora. Tá? Separando esses períodos aí, tá? Essas duas orações, ele fica comigo, ponto. Não vai embora, ponto novamente, tá? Abreviar palavras também ele é utilizado, como ali no exemplo, né? Exemplo, o e e o x ponto, aí seguidos os 2 pontos. Vossa Excelência, né, também. Doutor e assim por diante. Também se utiliza o ponto para essas mecânicas aí na hora de escrever, tá? E os 2 pontos deve ser utilizado com as seguintes finalidades. Antes de uma citação, tá? Ó, nós temos aí já um exemplo logo no início, né? Exemplo, 2 pontos, né? Quem foi que disse, 2 pontos, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia? Então, nós temos aí, antes de uma citação, iniciou a citação, colocou os 2 pontos, tá? Também é utilizado para indicar a enumeração. Fui à feira e comprei aí, uva, maçã, melancia, jaca. Gosto de todo tipo de arte, música, cinema, teatro. Então, quando eu vou enumerar alguma coisa, antes de eu começar a enumerar, eu coloco os 2 pontos e aí faço a minha listazinha de coisas que comprei, de coisas que gosto, enfim, tá? Também é utilizado antes de apostos discriminativo, por exemplo, a sala possuía belos móveis. Aí, 2 pontos. Sofá de couro, mesa de mogno, abajures de pergaminho, cadeiras de veludo. Também está utilizando aí nessa... É como se fosse o exemplo anterior, né? Elencando, fazendo uma listazinha, tá? Então, assim, depende do contexto para que se use os sinais de pontuação também, tá? Nem todos não é porque ele vai ser usado ali antes de citação, que sempre que eu for fazer uma citação, eu vou utilizar os 2 pontos. Não necessariamente, tá? Posso utilizar? Posso, não está errado, mas também posso não utilizar. Depende aí do uso, né? Agora, quando eu for fazer uma lista que eu vou enumerar, eu devo utilizar, né? Tá bom? Antes de explicação, esclarecimento, só quero uma coisa na vida, 2 pontos, ser feliz. Tá? Então, está dando ali um esclarecimento, uma explicação, utilizou os 2 pontos ali para pausar e concluiu ali a sua frase. Depois de verbo discendir, nós na última aula, na aula anterior, né, nós vimos sobre os verbos discendir, que são os verbos de dizer, como por exemplo, dizer, perguntar, responder. Então, sempre que for introduzir ali uma fala, né, e disse, 2 pontos. Introduz ali a fala, antes disso coloca os 2 pontos para marcar, tá? Por exemplo, ó, Maria disse, 2 pontos. Aí vem a fala da Maria. A língua portuguesa é muito fácil. Muito fácil, hein? E as reticências são usadas nas seguintes finalidades: indicar dúvidas ou hesitação do falante. Por exemplo, sabe,
Eu queria te dizer que, esquece. Então, ela usou a reticência ali porque ela não quis concluir a fala, né? Ela hesitou na hora de falar, tá? E aí usa-se a reticência. Também, interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Por exemplo, alô, João está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde? Aí não concluiu ali a frase, mas pressupõe-se que mais tarde ele estaria lá, né? Ao fim de uma frase gramaticalmente completa, com a intenção de sugerir prolongamento de ideia. Sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces de um longe cor de rosa. E aí ele colocou as reticências aí para dar, subentender que ainda tem infinitos adjetivos que ele pode trazer ali para aquela moça, né? Suprimir palavras em uma transcrição, por exemplo. O Cristo não pediu muita coisa. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Tá? Então, suprimiu ali uma informação, porém, também está subtendida, né? E utilizou as reticências. E os parênteses são usados nas seguintes situações: isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas e também podem substituir a vírgula ou travessão. Tanto o parêntese quanto a travessão quanto a vírgula, em alguns momentos eles podem ser utilizados. Eu posso usar a vírgula, como eu posso usar o parêntese, como eu posso usar o travessão. Geralmente são em frases que eu vou dar uma explicação no meio ali do período. Iniciei o período, vou dar uma explicação sobre ele, terminei a explicação, continuo o período. Essa frase aqui de explicação, eu posso colocar parênteses, eu posso colocar as vírgulas ou eu posso colocar o travessão, tanto faz, tá? Vamos ver aqui os exemplos de uso do parêntese, né? Na Segunda Guerra Mundial, coloquei a data entre parênteses, ocorreram inúmeras perdas, tá? Numa linda tarde primaveril, dando a explicação, meu caçula era um bebê nessa época, ele veio nos visitar pela última vez. Então, no lugar do parênteses, eu poderia pôr o travessão ou a vírgula, tá? Não tem problema. Aquela vírgula que está ali no final, mesmo que eu coloque a vírgula, vai ser usado duas vírgulas, tá? Porque ela faz parte ali do texto, ela não pode ser tirada. Se eu retirar aquela frase, meu caçula era um bebê nessa época, aquela vírgula vai continuar ali, tá? Ponto de exclamação é usado nas seguintes situações: após o vocativo. Vocativo é quando eu chamo, faço um chamamento, chamo alguém, né? Por exemplo, Viviana, bom dia. Eu estou chamando a Viviana para dar um bom dia. Aí, depois do nome da Viviana, do chamamento, eu coloco a vírgula, tá? Final de frases imperativas. Nós vimos agora o imperativo, né, que é ordenar, por exemplo, cale-se, tá? Cale-se, ordenei ali uma frase imperativa, coloquei a exclamação. Após interjeições, ufa, né, graças a Deus, são interjeições, aí eu utilizo a exclamação, tá bom? Tem pessoas que enfatizam bem essas interjeições, né, com várias exclamações, tá? Após palavras ou frases que denotam caráter emocional. Que pena, é um caráter emocional também eu utilizo. Um pouco semelhante às interjeições, né, ali. Ponto de interrogação é usado em que situação, né? Em perguntas diretas, como por exemplo, como você se chama? É uma pergunta direta, colocou a interrogação lá, tá? E também, às vezes, pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Não acredito, é sério. Eu vou lá e coloco o ponto de interrogação e o ponto de exclamação junto, né? Então, são essas opções aí que eu tenho para usar o ponto de interrogação, tá bom? É um dos mais fáceis, porque sempre que se fizer uma pergunta, eu vou utilizar o ponto de interrogação, tá? Ponto e vírgula é usado em que situação, né? Separar os itens de uma lei, de um decreto, de uma petição, sequência, tá? Como, por exemplo, são penalidades disciplinares, 2 pontos, né? Advertência, ponto e vírgula, suspensão, ponto e vírgula, e demissão, ponto. Então, sempre que eu venho elencando uma ordem, no final ali, até chegar lá na última, um pouquinho antes da última, eu uso ponto e vírgula, tá? Na última é o ponto, como no exemplo aí, tá? Para organizar itens de uma enumeração,
né? Mesma coisa do exemplo anterior, tá? Estou enumerando, estou organizando ali a minha enumeração, ponto e vírgula também, tá? Faço uma listazinha de exemplos, coloco ponto e vírgula e assim vai. Para separar um período que já se encontra dividido por vírgula, ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da grama, ponto e vírgula, queria ficar sozinho com seu cão, tá? E aí, são exemplos. Para não usar novamente a vírgula, eu uso o ponto e a vírgula, porque já é uma intenção um pouco maior, apenas de separar aquele período ali, né? Dá uma breve reflexão também sobre essa frase, né? A gente fica com aquele pensamentozinho, né? E o travessão é usado em que situação? Iniciar a fala de um personagem, também nesse caso é bem tranquilo, né? O filho perguntou, pai, quando começarão as aulas? Né? Aí iniciou uma fala dentro de um texto, coloca ali o travessão para marcar que alguém está falando. Indicar mudança do interlocutor nos diálogos. Doutor, o que tenho é grave? Não se preocupe, é uma simples infecção. É só tomar um antibiótico e estará bom. Então mudou ali o personagem, também continua utilizando o travessão para marcar as falas, tá? Unir grupos de palavras que indicam itinerário. A rodovia Belém-Brasília, né, está em péssimo estado, Belém-Brasília, tá? Então indica ali um itinerário, né, uma direção, eu também uso o travessão, tá? Também pode ser usado para substituir vírgula, como eu já tinha falado, tá? E as aspas é usado para quê? Para isolar palavras ou expressões que fogem da norma culta, né? Para uma citação, tá? Quando eu vou citar a fala que não é minha de alguém dentro de um texto, eu uso as aspas, tá? Se dentro de um trecho já destacado as aspas se fizerem necessário, a utilização de novas aspas, estas serão simples, né? Se eu já tenho ali uma aspa aberta, né? E eu vou precisar usar uma outra, eu apenas uso as aspas simples, que é um só. Aspas são duas, né? Vou usar apenas uma, tá? Como aí nesse exemplo. Por falar em maluco, Nietzsche disse que, aí abriu uma nova citação. O cinismo colocou apenas uma aspa, tá? Indicar o título de uma obra, também serve, tá? E a vírgula, esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções, por isso aparece em várias situações. A vírgula marca pausa no enunciado, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem na mesma oração. Maria, esposa de José, foi a única ganhadora da Mega Sena. Tá? Quando há uma relação sintática entre termos de orações, não se pode separá-los por meio de vírgula. Maria foi a única ganhadora da Mega Sena. Mas eu quis ali colocar uma explicação. Maria, quem? A esposa de José. Aí eu botei a vírgula, tá bom? A vírgula nós vamos falar posteriormente, tá certo? Então, vamos aqui para o nosso exercitando. Ó. 5 tiros, brincando de pegador, o PM pensou que hoje, cedinho. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar o quê? O que você acha que a reticência foi utilizada ali? Vamos ver. Para indicar uma informação implícita, tá? Então, ele não quis prolongar ali a fala, ele utilizou as reticências para indicar o quê? Que o PM agiu meio que com preconceito, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Não deixem de acessar a plataforma Eduque.